Agora atenção, vem cá. Agora a gente vai até o ano de 2007 para relembrar um desastre ambiental que deixou milhares de peixes mortos e várias famílias que vivem da pesca preocupadas. Vários outros organismos aquáticos morreram nas margens do estuário Potengi, Jundiaí. Gilson Moura traz agora o desenrolar dessa história que completa 16 anos. O De Volta ao Caso de hoje está no ar com o nosso repórter Gilson Moura. Vamos ver na tela. Não adianta nem acompanhar porque vocês não vão aguentar. Por meio de imagens aéreas, é possível observar entre as árvores os peixes mortos. A quantidade é alarmante. Um desastre ambiental no Rio Grande do Norte. E já vi desastres ambientais que pode ser considerado muito grave. Isso aqui é localizado. Esse foi um dos maiores desastres ambientais do estado. E esse ano completa 16 anos. Foi em 29 de julho de 2007, quando os ambientalistas, os pescadores e moradores amanheceram aquele dia, encontraram cerca de 40 toneladas de peixes, mariscos, crustáceos, outros organismos marinhos, todos boiando. Foi difícil demais. Quando chegou lá, viu a tragédia. Foi. O povo pegando saco de peixe e a gente... O que foi que aconteceu com os peixes? Foi justamente essa imagem que ficou no ar que chamou a atenção das autoridades ambientais da época. A promotora do meio ambiente afirmou que os causadores da contaminação serão identificados e punidos. Na época, os órgãos ambientais, o IDEMA, que é responsável justamente pela fiscalização, eles criaram uma comissão para apurar, primeiro, a causa, depois, os responsáveis. Porque houve um dano, houve um crime, tudo, mas nada que seja alarmista e a população pode ficar tranquila, que é um problema que vai ser solucionado. É muito impactante, porque isso nunca tinha acontecido no estuário do Rio Potengi, né? Uma mortandade tão grande de peixes e outros organismos aquáticos. Os animais mortos podiam ser vistos boiando na água, cobrindo o solo, e muitos até pendurados na vegetação de mangue durante a maré baixa. Fato dessa natureza, por exemplo, aqui no nosso estuário nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido algumas mortandades de peixe, mas muito pequenas, né? E essa realmente foi uma quantidade muito grande e realmente foi um impacto que causou toda essa polêmica. Um laudo preliminar do IDEMA apontava a empresa de cassinicultura Veríssimo e Filhos Limitada. Quem provocou aquela mortandade foi a empresa, no caso, Veríssimo e Filhos. Sim, para o IDEMA, para a comissão técnica, para o IDEMA, sim. Este laudo também foi endossado por um parecer de uma comissão de especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A causa da mortandade de cerca de 40 toneladas de organismos aquáticos no estuário do rio Potengi, Jundiaí, segundo foi apurado na época, foi o lançamento de efluentes não tratados durante a despesca de viveiros. Nós estamos aqui no distrito de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Segundo informações do IDEMA, essa aqui é a fazenda Carnaubinha, responsável pelo desastre ecológico que ocorreu no estuário do rio Potengi com o rio Jundiaí. Essa fazenda, a Carnaubinha, pertence ao grupo Veríssimos e Filhos. Na época, o IDEMA aplicou um auto de infração, especificamente por ter
encontrado que a causa teria sido essa despesca, essa grande despesca de um volume em pouco espaço de tempo pela Veríssimo e Filhos, aplicou auto-infração, multou, só que a empresa recorreu e esse processo hoje ainda se encontra no Conselho Estadual do Meio Ambiente para análise. A segunda parte do De Volta ao Caso, no ar, na tela da audiência com Gilson Moura. As elevadas concentrações de matéria orgânica, especialmente a amônia, despejadas durante a despesca, foram a gota d'água para o rio. Tudo isso associado ao baixo nível da maré e aos poluentes já existentes. E num passeio por dentro do rio, vemos uma cena ainda mais chocante. O rio está coberto de peixes mortos. Eles estão por toda parte, em cima das árvores, nos arredores. Os efluentes contribuíram para a asfixia dos animais pela falta de oxigênio. A tragédia ganhou uma repercussão e até um livro foi editado por Iveraldo Guimarães, Jundiaí, o Rio dos Bagres Mortos, a história oculta de um crime ambiental. Nem os crustáceos que vivem embaixo da lama do mangue sobreviveram ao que nós podemos considerar a maior tragédia ecológica do Rio Grande do Norte, um desastre anunciado. E 4 dias depois dos primeiros sinais de tragédia, os animais continuam morrendo. Uma cena de deixar qualquer pescador com anos de experiência com os olhos cheios d'água. Os pescadores, marisqueiros, coletores de caranguejo e toda a comunidade ribeirinha sofre com a falta do seu principal sustento. No Rio Grande do Norte existem 480 carcinicultores. Os criadores produzem por ano, em média, 26 mil quilos de camarão. Após o desastre no Rio Potengi, no final do mês de julho, o cultivo passou a ser alvo do Ministério Público. As toneladas de peixe e crustáceos mortos motivaram o órgão a mover uma ação na Justiça, pedindo a suspensão da atividade. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e até agora não foi apreciado. Uma outra causa apontada na época foi a expansão urbana, falta de saneamento básico e também uma política de conservação ambiental para preservar os rios. Aqui na comunidade de Uruaçu e também de Pajuçara, em São Gonçalo do Amarante, muita gente dependia da pesca e também do marisco, do crustáceo. Essas pessoas passaram-se 16 anos desse desastre ecológico. E ainda hoje elas sofrem. Quando tinha esse negócio da maré, que dava para pegar bastante, 3 quilos, 4, mas agora tá mais difícil. Pega quantos hoje? 1 quilo, 2 quilos. Só dá para comer. É. Aqui esse livro conta justamente também a versão da empresa, a Veríssimos e Filhos. Diz mais ou menos o seguinte, olha, que no dia 27 de julho de 2007, a empresa Veríssimos e Filhos realizou a despesca de um viveiro de camarões na sua fazenda de Carnaubinha, no município de São Gonçalo do Amarante. No dia seguinte, o rio Jundiaí descortinou uma mortalidade de peixes, de crustáceos, moluscos, aves e até animais criados pelos seus ribeirinhos. A empresa foi acusada pelos órgãos ambientais, no caso o IDEMA, de ser culpada pela tragédia, por conta da sua despesca. No entanto, enquanto morriam os habitantes do rio, lá no viveiro, os camarões remanescentes continuavam vivos e saudáveis, à espera de outras despescas. Isso numa prova cabal de que não foram as águas responsáveis pela sua morte. Essa aqui é a versão da empresa Veríssimos e Filhos. Na época, o IDEMA, inclusive, chegou a aplicar uma multa. Sim, inclusive ela foi corroborada por uma equipe de professores da UFRN, que em 2 momentos corroborou com essa decisão e afirmação da equipe técnica do IDEMA.
que depois a própria empresa recorreu e ainda se encontra em grau de recurso dos órgãos de controle ambiental. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do grupo citado na matéria, mas ainda não tivemos retorno. O De Volta ao Caso volta na próxima semana, com certeza, sempre com a história especial trazida através do nosso repórter Gilson Moura aqui no Patrulha da Cidade.